A semente de discrepância. Mensagem pregada pelo irmão William Marion Branham em 18 de janeiro de 1965 em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos da América do Norte. Harvest time, at the beginning when God sowed his seed upon the earth and gave it in the hearts of his children, his family, to keep that word. That was their only defense. Agora, neste tempo de seara, no princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra e a deu nos corações de seus filhos, sua família, para guardar essa palavra, aquilo era a única defesa deles, guardar essa palavra. That word, here come the enemy in and broke that barrier by sowing the seed of discrepancy, contrary to the word of God. Aqui veio o inimigo e quebrou essa barreira ao semear a semente de discrepância contrária à palavra de Deus. If that was discrepancy in the beginning, it's still anything that'll add anything to the word of God is still the seed of discrepancy. Se isso era discrepância no princípio, isto ainda é. Qualquer coisa que adicionar, qualquer coisa à palavra de Deus, é ainda semente de discrepância. Where it comes from. Eu não me importo de onde isto venha. Organization, if it's from military sources, if it's from political powers, anything that's contrary to the word of God is the seed of discrepancy. Se isto é de fonte militar, se isto é de organização, se isto é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é a semente de discrepância. When a man stands and says he's a gospel preacher and says that the days of miracles is past, that's the seed of discrepancy. Quando um homem se levanta e diz que ele é um pregador do evangelho e diz que os dias de milagres são passados, isso é a semente de discrepância. When a man stands and says that he's a minister, a pastor of a church of somewhere, and he does not believe that Jesus Christ is the same in every detail except the physical body, same yesterday, today, and forever, that's a seed of discrepancy. Quando um homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico, o mesmo ontem, hoje, para sempre, isso é a semente de discrepância. When he says that miracles in apostolic age past, that's seed of discrepancy. Quando ele diz que milagres e a era apostólica passaram, isso é semente de discrepância. When they say there's no such a thing as divine healing, that's seed of discrepancy. Quando eles dizem não há tal coisa como cura divina, isso é semente de discrepância. And the world is full of it. It crowds out and chokes out. E o mundo está cheio disto. Isto comprime e sufoca o trigo. We notice that the first sower of the seed of discrepancy was branded the devil. Nós notamos que o primeiro semeador da semente de discrepância estava marcado.
o diabo. We know it was in Genesis 1. E nós sabemos que era em Gênesis 1. Find out over here in the book of Matthew, the 13th chapter, Jesus still brands any discrepancy to his word as being the devil. Ali nós encontramos, e bem aqui no livro Mateus, o 13º capítulo, Jesus ainda marca qualquer discrepância, qualquer coisa que semeia discrepância contrária à palavra escrita de Deus, ou coloca alguma interpretação particular a isto, é semente de discrepância. God will not honor it. He can't. It won't mix. Deus não honrará isso. Ele não pode. Certainly will not. It's like mustard seed. It won't mix with anything else. You can't hybrid it. It's got to be the genuine thing. Seed of discrepancy. Isto não se misturará. Isto certamente não se misturará. Isto é como a semente de mostarda. Isto não se misturará com qualquer coisa mais. Você não pode tornar isto híbrido. Isto tem que ser a coisa genuína, semente de discrepância. When God sowed his seed in the Garden of Eden, we find out that it brought forth an Abel. Agora, nós encontramos, quando Deus semeou a sua semente no Jardim do Éden, nós verificamos que isto deu à luz um Abel. But when Satan sowed his seed of discrepancy, it brought forth a Cain. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isto deu à luz um Caim. One brought forth a righteous one brought forth an unrighteous one. Um deu à luz um justo, um deu à luz um injusto. Because that Eve listened to the word of discrepancy contrary to the word of God, and it started a ball of sin rolling right there and it's rolled ever since. Porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância contrária à palavra de Deus, e isto começou a rolar a bola do pecado exatamente ali, e tem rolado desde então. And we'll never get it all out until the angels comes and segregates the thing, and God takes his children to the kingdom, and the terriers will be burned. E nós nunca tiraremos tudo isto fora até que os anjos venham e segreguem a coisa, e Deus tome os seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Notem essas duas vinhas. Boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós, com a graça de Deus, mais uma vez. Quantas vezes mais ocorrerão, não sabemos. Mas, na verdade, pensamos, cremos e pedimos a Deus que não sejam muitas vezes, porque precisamos que se cumpra o que está escrito ali em Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, né? Mas ainda temos que passar por situações, dificuldades e coisas desse tipo. E está tudo planejado, tudo, o Salmo 139, tudo escrito no livro do Senhor, no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Boa noite a cada irmão desses que estão por aí, pelo YouTube. Achávamos que não ia dar o Facebook, mas já está no ar, estou vendo ali. Deus abençoe. Os que estão acompanhando pelo YouTube, Tabernáculo da Fé Varginha. Aliás, sugiro que vocês se inscrevam aí no canal. Inscreva no canal, porque sempre que começar uma transmissão vai aparecer para vocês aí, né? Canal do YouTube, como também pelo Facebook, Naná Franco de Souza, né? YouTube, Tabernáculo da Fé Varginha. E a Rádio Princípios, que está ali falando que é uma belezinha. Então, uma belezinha ali. Deus abençoe. Hoje nós teremos, estamos capturando, já estou com a imagem do nosso pastor Vicente, junto com o Tiago. O pastor Vicente foi lá para Carmo de Minas hoje. Ele vai aproveitar lá as beiras de São Lourenço. E a transmissão vem de Carmo de Minas para nós, mas a pregação através do pastor Vicente. Todos seremos abençoados. O Tiago já pôs o fonezinho de ouvido lá para o pastor entrar daqui a pouquinho. Nós vamos mostrar, todavia, nós estamos hoje com um grupo aqui, olha só, olha que belezinha. Quem são esses?
Quem são esses que estão aí? Oh, aleluia. Tem um ali que tá fazendo uma selfie. Esse que está bem na beirinha. Quem que é, irmã Andréia? Deus abençoe esse CTR12, cada um de vocês. Que Deus possa continuar abençoando, guardando e ajudando vocês a vencer esse tipo de batalha que vocês estão enfrentando. Estamos combinando com o irmão Henrique, com a irmã Andréia, para que, se Deus permitir, tudo der certo, nós prepararmos uma transmissão exclusiva para vocês, com palestras, respondendo pergunta e tudo que for apropriado. Mas vamos ver o dia, o horário, vamos ver se vai dar certo. Seja através de mim aqui, irmão Tiago nos ajudando, o pastor Vicente, mas um dia que o foco será CTR12. Cada um de vocês aí, nós vamos estar de cá para tentar ajudá-los, no nome do Senhor Jesus. Espero que vocês possam ser abençoados, sejam atentos ao que vai ser dito pelo pastor Vicente, tá bom? Vamos, deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui. Então nós vamos já, num instante, com a graça de Deus, vamos fazer a nossa oração daqui, depois o pastor Vicente certamente ora por lá, para nós começarmos debaixo da proteção e da misericórdia de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, entregamos essa atividade, entregamos esse culto racional em Tuas mãos. Pedimos as Tuas bênçãos para que o Senhor possa prover a transmissão por esses canais todos, YouTube, Facebook, Rádio Princípios, que chegue isso no coração de quem o Senhor quiser que chegue, da maneira que o Senhor quiser que chegue. Cuide de cada um dos que estão do outro lado dessa câmerazinha, Senhor. Especialmente esses jovens, essas pessoas que estão ali na CTR12. Faça com que eles compreendam e entendam que isto aqui não é uma religião a mais no mundo. Isto aqui é o velho, antiquado evangelho de 2000 anos atrás, na originalidade daquela palavra de Deus. Tudo no original das Escrituras. Santa Ceia com pão asmo, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, lava-pés, tudo o que eles faziam há 2000 anos atrás, nós temos buscado fazer aqui, através do ensinamento do Teu profeta, Senhor. Abençoa, unja, inspira, Senhor, dê o equilíbrio, dê a sabedoria ao pastor Vicente, para que ele possa trazer-nos a mensagem desta noite, tudo de acordo com o que for a Tua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o Deus de Elias daquele tempo, porém o Deus de Elias deste tempo, em nome do Senhor Jesus. Eu vou começar a pôr o pastor Vicente aqui na tela, ele está me ouvindo lá, daqui a pouquinho. Aí está o pastor Vicente, já está o senhor com essa camisa xadrez bonita, mas no poder, o bigode um pouco esbranquiçado, mas assim, está muito bonito. Pode começar, pode vir daí, em nome de Jesus. Que o Senhor vai... Opa, então, o Senhor já está no ar, não é? A hora que o Senhor quiser e puder, viu, meu querido pastor Vicente? Pode começar daí, cumprimentar o povo, orar, fazer do jeito que o Senhor achar que deve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, damos graça ao Senhor Deus, Ele permitir, mais uma vez, estamos aqui em Camina, na casa do evangelista Tiago, está aqui um grupinho de 8 pessoas, mas a Bíblia diz que quando tiver um ou dois reunidos no nome dele, ali ele está. Que Deus possa abençoar todos que estão ouvindo, longe, perto, nós aqui, aonde a internet alcançar, que Deus abençoa a todos. É um prazer, uma felicidade poder falar alguma coisa para o coração do ouvinte, coração do irmão. A melhor coisa que tem para nós hoje é você dizer: eu sou a filha de Deus, eu sou um filho de Deus, minha vida não me pertence, pertence ao Senhor Deus. Estava conversando com o Tiago, se Adão tivesse permanecido na palavra, nós estávamos vivendo no haja isso, haja aquilo, mas o mesmo Deus que viu, que permitiu que Adão pecasse, porque ele tinha que dar mostrar os seus atributos.
Não caiu uma folha da árvore sem Deus querer, irmão. Tudo foi de Deus. O que nós temos que fazer, irmão, é ir para frente, olhar na vitória, olhar no que Deus está fazendo, olhar de onde vem, olhar para onde vai e pedir a tua misericórdia para que possamos permanecer na palavra de Deus. Peço a Deus que abençoa a minha fraca palavras, mas eu creio, irmão, que se você receber, irmão Donizete, pastor Donizete sempre fala, no meio da mensagem você recebe uma palavra e aquela palavra é tudo na sua vida. A pessoa sente, irmão, a pessoa sente que aquele toque foi para ele. Eu vou orar, como o irmão disse, já orou, a oração nunca é muito, depois eu vou ler alguma coisa na Bíblia e alguma mensagem em pouco tempo. Senhor nosso Deus, estamos diante da Sagrada Escritura, que é a Bíblia, está aberta. Senhor, abençoa a tua palavra, Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvindo a palavra. Estamos aqui reunidos, a nossa intenção é que você seja abençoado. Amém. Se você está aí sentado para ouvir a palavra de Deus, acorta esse tempo um pouquinho, você vai ser abençoado. Amém. Depende de você, irmão, não depende do Senhor Jesus. Depende de você. Na cruz ele falou, Pai, está tudo consumado, ele te deu fé, ele te deu coragem, meio para você viver. Você pode usufruir disso tudo e ser feliz. Então, escuta uma parte que eu falei na Bíblia, uma parte muito conhecida, mas o valor, não tem como falar o valor que tem essa palavra. No livro de Lucas, não vou ficar só aqui não, tem bastante lugar. No livro de Lucas 17, começando no 26, você pode dizer assim, eu sei que está escrito de cor, faz bem, parabéns para você. Como aconteceu no dia de Noé, assim também vai ser no dia do Filho do Homem. Comia, bebia, casava, dava de casamento, até o dia que Noé saiu da arca. Veio o dilúvio e consumiu todos. O mesmo aconteceu no dia de Noé, o mesmo aconteceu no dia de Ló. Comia, bebia, plantava, edificava, mas o dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem há de manifestar. Irmão, todo mundo, todo crente, ele sabe dessa passagem. Então Noé é um exemplo para nós. É um exemplo, irmão. Você vê que Noé lutou por 120 anos, chamando o povo para ser salvo. Como? Entrar na arca. O que é a arca? A palavra de Deus, a arca, que o próprio Mateus falou, Jesus Cristo é a arca da salvação. Então, os que ouviram a palavra, eles entraram na arca. Os que não ouviram, morreram. Mas quando diz que fora da arca ficou gente boa, família que você não apontava um dedo para ele, que tão bom que era. Mas não é isso que salva, não é ser bom. A salvação é entrar na arca, a salvação é obedecer a palavra do Senhor. Ali fora tinha muitos que falavam que obedecia. Fora da arca não resolve nada, irmão. A palavra de Deus tem que estar dentro de cada eleito, de cada irmão, de cada filho de Deus, para vencer o mundo. Não é como nós pensamos que vão vencer. É aquele que entra na palavra de Deus, aquele que entra na arca. Ali, irmão, você sabe que o diabo, irmão, ele fechou a mente do povo de uma maneira igual hoje, não tem nenhuma diferença. Igual hoje, Noé pregava, irmão, tinha aquele crítico que ficava criticando de Noé, dizendo se esse homem fosse verdadeiro, essa mensagem, não seria Noé que ia pregar, seria um de nós. Somos formados, temos seminário, temos letra, mas Deus não está olhando para isso, irmão. Deus está olhando para um coração simples, humilde, é esse que vai ser arrebatado. Então, irmão,
Aqui não deu uma mensagem nova do irmão Brana, até falando com o Tiago, peguei hoje. O irmão diz assim, que Deus pensou em destruir a terra com água. Ele pensou, vou destruir a terra. Mas logo ele pensou em Noé, irmão. Não posso fazer isso, porque tem um homem chamado Noé, ele é temente à palavra de Deus. Então Deus passou a incumbência para ele, para que pregasse a palavra. Uma banda diz que Noé recebeu a ordem de Deus e fez a arca na construção que ele mandou fazer. Nem um centímetro a mais, nem um centímetro a menos, porque ele obedeceu a palavra. E ele começou a falar, vocês querem ser salvo? Entra na arca. Não é que nós falamos hoje, irmão, você quer ser salvo, irmão? Você quer ser salvo? Entra na palavra de Deus. É o meio que você tem para pensar na salvação. Não tem outro, não tem meio termo para Deus. Não. Mesmo nós que estamos na mensagem, somos crentes pela graça de Deus. Nós precisamos verificar nós mesmos, ver se nós estamos dentro da arca ou falamos que estamos dentro da arca. Porque muitos irmãos judeus falavam que era judeu, era circuncidado, mas o profeta diz assim, não é isso que nós estamos falando de entrar na arca, receber o Espírito Santo, ter o sinal, é isso que mostra que nós somos circuncidados, é isso que mostra que nós cremos na palavra de Deus. Irmão, o arrebatamento vai ser uma grande surpresa, disse o profeta, irmão. Muito pensava que estava lá, não vai estar. Muitos pensavam que não vai estar. Agora cabe a cada um de nós verificar nós mesmos se nós estamos dentro da palavra de Deus. Irmão, não é carregar uma Bíblia, não é frequentar uma igreja de janeiro a janeiro, não é isso não, é ter a palavra dentro de nós. Se nós temos a palavra, se nós estamos dentro da arca, a palavra domina nós, somos dominados, cabe a nós ver se nós estamos dominados ou não estamos dominados pela palavra de Deus. E você, nós, eu principalmente, precisamos ter esse domínio. Então Noé falou, irmão, mas quando eles não cuidam de acordo com a palavra, veio o primeiro filho, irmão. E a Bíblia diz que lá não tinha chuva nessa época, e Noé veio pegando chuva. Uma boa diz que o diabo provava cientificamente que na lua não tinha umidade, não tinha água, não tem nada a ver, irmão. Você tem que crer na palavra. Se Deus falou que vai chover, porque vai chover. Quem foi o vencedor? Os críticos ou foi Noé? Então, irmão, na verdade não chovia. Mas se Deus falou que ia chover, você tem que crer na palavra de Deus. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, é claro, começou a chover. Mamãe diz assim, irmão, que ele estava lá com a mente lacrada para dentro do diabo, para não crer na palavra de Deus, para não crer. Então o que aconteceu? Agora começou a chuva, eles creram. Não, vamos lá, eles falaram assim, vamos brincar mais hoje, porque não é um sujeito bom. Se for hoje, nós batemos na arca, quem vai abrir a porta para nós? E na verdade ele era cheio de bom. Mas você vê que quem fechou a porta não foi Noé. Quem fechou a porta foi Deus. Amém. Mas eu disse, se fosse Noé tivesse fechado a porta, ele abriria a porta, quando eles vêem criança, moça, jovem, clamando para Noé, abre a porta, nós cremos. Noé falou assim, acontece uma coisa, a porta está fechada por fora. Tem um livro antigo que fala assim, que 4 anjos cruzavam o mundo, dizendo, a graça acabou. O juízo de Deus cai sobre a face da terra. São Paulo diz, duro é para o homem cair na mão de Deus vivo. Eu conversando com o irmão aqui, o evangelista Tiago, sobre o diabo, irmão, o diabo, o que ele faz. Ele trabalha de uma maneira, irmão, de uma maneira que a pessoa não vê que ele está trabalhando. O profeta disse que ele vem mansamente, sorrateiramente, quietamente. Ele vem, se a pessoa não estiver vivendo na palavra, ele é enganado. Não adianta você pensar que não. Sim. Ele engana qualquer um. Mas se nós estivermos revestidos da graça, se você ver 10:6 de Éfeso, porque está escrito, revestido de toda a armadura de Deus, toda, irmão.
Você não vai revestir como o Golias revestiu e não estava totalmente revestido, aonde a pedra acertou e morreu, não é assim? Mas nós temos que estar vestidos de todo o armador de Deus para ficar firme contra o quê? A obra do diabo. Nós estávamos lendo aqui na mensagem agora mesmo. O diabo, irmão, ele é tão presente como o Senhor Jesus é presente. Você crê que Jesus está aqui? O diabo também, irmão, também. Não é verdade? Nós não somos consumidos, irmão, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, pela vitória de Deus. O Mombeira diz assim, irmão, na mensagem, esqueci o nome, vou falar, você para saber. Ele falou que Raabe não podia morrer com aquele povo incrédulo, quando foi derrubada a muralha de Jericó. Raabe ficou, irmão, porque ela era temente, ela era uma crente. Então, profeta, de maneira alguma aquela mulher podia. É o mesmo caso que quando Deus veio destruir a terra, ele pensou em Noé. Mas como é que eu vou destruir a terra e Noé? Noé é sujeito mau. Quando falando do gentil, irmão, quando Cornélio estava lá, 10 de Atos dos Apóstolos, Cornélio é um homem temente a Deus no meio do gentil. Deus mandou alguém lá pregar para ele. Quem foi? Pedro foi lá e pregou para ele, ele creu. Se você ver o 10:45, está escrito, Pedro falava a palavra, ainda Pedro falava a palavra, o Espírito Santo caiu sobre ele. Falava a língua e profetizava e pediu que Pedro ficasse com ele algum tempo. Ou seja, que Deus salva o teu povo de qualquer maneira. Se você é eleito, irmão, se você é eleito, você vai ser salvo. Você que está vendo a primeira vez, talvez. Deus não vai deixar você sendo salvo e se perder. Você crê dessa maneira? Então, está escrito assim, o mesmo aconteceu no dia de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, até o dia que Noé saiu de Sodoma. O que aconteceu? Caiu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. O mesmo acontecerá no dia do Senhor. Você está pronto, irmão? Você está percebendo? Você está guardando a palavra de Deus? A Bíblia diz assim, se o pai de família soubesse que hora veria ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Como nós estamos vigiando 24 horas ou meia hora ou 2 horas? Irmão, nós temos que estar totalmente 24 horas cuidando de nós mesmos, vigiando a nossa vida, olhando como estão vivendo. Irmão, é muito difícil, irmão, muito difícil. Paulo falou assim, eu tenho medo, irmão, que eu prego palavra e eu fico no último dia, no dia do arrebatamento, por pela dificuldade que é salvo, para ser salvo. O que João falou, irmão? Sejais santo, como santo é o Senhor vosso Deus. Se dissermos que somos santos, tem que andar como ele andou. Irmão, da maneira que eu vivo, que eu penso, eu não vou viver com Deus. Deus é santo. Ele exige de você santidade. E cabe a você olhar você mesmo. Ninguém pode falar, irmão, você é assim, você é assim. Não. Quem sabe como você é você. O profeta disse, um problema nosso é nós, é eu que sou o problema. Não é o mundo, não é o diabo, não é nada. Eu que sou causador do problema. É eu que empurro eu mesmo, viver a palavra que eu preciso viver, saber se eu estou dentro da arca, se eu estou fora da arca, não é verdade? Porque falar que está é fácil, irmão, muito fácil, não é verdade? Aí eu sou crente, sou da mensagem, fui batizado no nome de Jesus, tomo ceia, eu vou falar esse pedacinho, tomo ceia, mas não é isso, irmão. Não é isso, é viver a palavra de Deus, dar testemunho, vossa a minha testemunha. A testemunha sua não é na igreja, mas na rua. Na igreja está tudo crente, está tudo irmão, não é verdade? Nós sabemos como falar, como andar, e saímos dali, não somos nada, mas não somos nada, somos igualzinho ao mundo mesmo. Você concorda? Isso está certo? O irmão não pegou a respeito daquela, da pombo. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele sabe aonde vai, ele sabe aonde ele pode ir. Tem um limite, irmão. Nós temos limite. Eu vou até ali, é até ali. Eu posso fazer isso, eu posso. Paulo falou assim, tudo posso, nem tudo convém. Tá certo? Tudo é visto, mas não deixo dominar por nenhum. Paulo estava ancorado, irmão. Ele falou assim, eu sei em quem eu tenho crido, sei em quem posso confiar. Estou certo
que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Paulo ele não estava vacilando, não. Eu estou certo que Ele é poderoso. Mas você tem tesouro, irmão, para guardar? Ele falou para aquele moço, que eu falei também, falou, se você quer ser salvo, vende o que tem, segue-me, terá o tesouro no céu. Aquilo foi a pior viagem, ele ouvia aquilo. Mas então, irmão, ali em Sodoma caiu fogo, choveu fogo do enxofre, irmão. Ele destruiu a todos. Mas você vê, irmão, que antes da destruição, o fogo foi caindo ali, sem que ninguém já avisasse para ele. Deus mandou alguém lá, irmão, não é verdade? Pregar para eles, falar para eles. Quando Abraão falou com o Senhor, mas você vai destruir Sodoma. Ué, mas se tiver 50 salvos, você vai fazer isso? Não, pelo amor de 50, eu não vou destruir a cidade. Eu fui até 5. Se o senhor não ir, meu amigo, se tiver 5. Nós não vou destruir a cidade, pelo amor de 5. Não tinha 5. Pregou lá e não tinha 5. E veio o dilúvio, matou todo. Veio a chuva, enxofre, que caiu fogo, caiu o céu, destruiu todo, segundo a história. Moisés já falou isso. Ali está coberto de água até no dia de hoje, por não crer na palavra de Deus. Irmão, tudo que o diabo faz hoje é fazer nós não cremos, irmão, na palavra do Senhor. Mas como não cremos? É quando não viver. Se eu não estou vivendo o que eu estou falando, eu não estou crendo, irmão. Não é verdade? Ah, mas não é assim? Então explica como é que é. Ó, se eu não creio, se eu não obedeço, é porque eu não creio. Agora irmão, nem tudo está perdido. Você tem que lutar por aquilo que é seu. Você tem direito de viver uma vida satisfatória diante de Deus, você tem direito, irmão. Não é verdade? Amém. Mas se você não está vivendo, irmão, nós não sabemos por quê. Mas você tem direito de viver a vida que Deus ensinou para nós. É um direito que nós temos, irmão. A coisa melhor que tem na face da terra, irmão, é quando você vê a sua vida no altar de Deus. Amém. Amém? Amém. Quando você diz, eu sou um crente, eu estou lutando um bom combate, irmão, um bom combate. Eu vou terminar a carreira e vou guardar a fé. É isso que nós precisamos para vencer o que quer nos vencer. O profeta diz assim, se você não vencer o que quer te vencer, você é vencido. Luta, irmão, luta, mas seja um vencedor na palavra do Senhor. Não olha para trás, olha para frente, sabendo de uma coisa, você tem que ver se você está na arca. A arca é a palavra. Se você não está, irmão, você tem todo meio de ir atrás e procurar aquilo que é seu. O homem disse para o Brana, na mensagem de conferência, que não tinha jeito para ele mais, é um velho, um tempo que ainda foi asfaltado da igreja. Ele falou assim, se você não tivesse direito, você não está dentro da igreja, você está aqui, você tem todo o direito de ser um salvo, irmão, porque o diabo fala, você não é salvo, você não tem direito, você perdeu até o rumo. Mas não é verdade, irmão, é só você confiar na palavra de Deus, abraçar a palavra de Deus e crer na palavra. Pede o Senhor Deus, irmão. Arranja um tempo por dia, quando o profeta diz que ao menos 5 minutos, você tem que parar, irmão, parar para ouvir a palavra, ler a Bíblia, ler a mensagem. Não quer ler a Bíblia, não quer ler a mensagem, canta o hino, irmão. Para a noite você tem um hino para cantar na igreja, alegre, satisfeito. É quando nós estamos dentro da arca. Se nós não estamos dentro da arca, irmão, acontece o que aconteceu lá fora, eles ficaram. Nós cantamos aquele hino, um passo só, você vê lá a glória de Deus, um passo, aquele povo está dentro da arca, irmão. Mas estava ali jogando tomate verde, tomate no todo, lá no Noé, dizendo que ele estava louco, que ele ia cair os seus dentes, o cabelo ia ficar branco ali dentro. Nada disso, irmão. Ele estava baseado na palavra de Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você tem direito de viver a palavra. Você tem direito de viver. Está ouvindo na palavra os irmãos lá da CTR 12. Que Deus abençoe. Não sei se é retrato ou se é verdadeiro. Que Deus abençoe os irmãos lá. Irmão, aqui, o outro assunto que eu quero falar um pouquinho é Mateus 19:16. Também você vai falar assim, eu conheço. Mas então viva o que eu vou falar, tá certo? Eis que aproximou dele um homem e disse, mestre, bom mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Disse, por que você me chama de bom? Bom é só um, bom só um que é Deus. Quem está na vida
faz o quê? Guarda os mandamentos, entra na arca, obedeça a palavra. O moço respondeu, irmão, e disse-lhe que ele disse assim, ele disse, por que me chama bom mestre? Só o que é Deus, quem está na vida, guarda os mandamentos. Ele disse, porque, disse Jesus, quais são eles? Não mata, não rouba, não adultera, não honra teu pai, honra tua mãe. Ele diz assim, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Que coisa boa, irmão, que coisa gloriosa é a pessoa ter os 10 mandamentos, não é verdade? O Mamãe diz que ninguém apontava um dedo para esse moço, irmão. Mas não é isso o problema. O problema é que ele não estava dentro da arca. O problema é que ele não queria salvação para ir para o reino do céu. Ele queria que o Senhor desse para ele vida eterna na terra, aqui, para ele gastar. E a Bíblia não diz que era riquíssimo, dono de muitas propriedades. Ele falou, não. E o negócio, o Senhor respondeu, você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem seguir mim e terá um tesouro no céu. E saiu, mas ele ficou triste, aborrecido, e saiu sem dar nenhuma resposta para o Senhor. Mas não é isso, ele falou, Senhor, não é isso que eu quero, tá certo? Eu quero vida eterna aqui, eu tenho muito dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, eu sou riquíssimo. Eu quero. Agora, se eu dar para todo mundo esse dinheiro que eu tenho e vou ficar pobre, não é assim que eu quero. Mas o mundo está dessa maneira, irmão. O mundo está assim. O mundo é cada um para si, não é verdade? Uns tem muito, outros não tem nada, e sempre nós queremos mais, não é assim? A natureza não é assim o nosso meio, irmão, que Deus tem misericórdia de nós. Amém. E nós podemos ver a nossa vida, a nossa situação, como ela está, irmão, sabendo que se nós não abraçar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus como nós sabemos, irmão, como nós sabemos que é, nós estamos completamente perdidos, irmão. Porque não adianta nós falar que nós somos, não. Eu faço isso, eu faço aquilo. Nós temos que mostrar para o mundo o que está dentro de nós. O profeta diz assim, mas se você é cristão, você tem que refletir Cristo, irmão. Tem que refletir Cristo para o povo. O povo precisa ver Cristo na sua vida, no seu falar, no seu trajar, no seu andar. Ele precisa ver. Ele não falou, nós não falamos, eu sou crente. Sabe o que o profeta fala? O diabo vai te aprovar nisso, irmão. E vai te aprovar se você é ou não é. Agora, se você é morto, se a pessoa reza em você continua morto. Não é verdade? Se tem um morto no caixão, você pode tocar ele não fala nada. Ué, se ele pula, ele não está morto nada. Se a pessoa xinga, nós respondemos, como é que eu estou morto para o mundo? Não é assim que fala quando batizamos, irmão? Agora você é uma nova criatura. Paulo falou, é nova criatura. Nossa vida agora é outra vida. Não é que nós viemos para cá para batizar, não. Tudo mudou, irmão. Tudo sem novo. É por isso que tem que ter uma boa consciência para receber o batismo. O batismo não tem que pensar. Isso é a mesma coisa de casar. Você casa, pensa primeiro. O que você vai fazer? Você vai batizar, pensa primeiro. O que você vai fazer? Você vai enfrentar barra pesada para frente. Mas se você está ancorado na palavra, a vitória é sua. Se você estiver dentro da arca, irmão, você vai preocupar com quem? O profeta disse que o diabo empinava aquela arca, o bico para cima, a traseira para baixo, mas ele estava firme ali. Aqui estamos seguros, porque estamos dentro da palavra do Senhor. Essa arca está betumada por dentro e por fora, não tem problema nenhum. O crente tem que estar betumado com a palavra de Deus para ele saber aonde ele está parado. Não é verdade? O Espírito Santo é que sela nós, irmão. O Espírito Santo é um selo que nós precisamos para mostrar que nós somos um povo selado pelo poder e pela palavra de Deus. O jovem, ouvindo essa palavra, ficou triste, porque tinha muitas propriedades, e disse Jesus aos seus discípulos, em verdade eu digo que é difícil um rico entrar no reino do céu. Difícil, irmão. Não é difícil, então não pode, ninguém pode, irmão. É aquele que o dinheiro, ele domina o dinheiro não domina ele. Esse é aquele, pode ser riquíssimo. Abraão, Salomão, esse povo, irmão. Esse é pobre, não, mas ele não misturou uma coisa com a outra. Nós também não podemos misturar, irmão. Se você é um cristão, irmão, você tem
Você tem o dever de andar como cristão. Jesus não falou assim: vós são minha testemunha, vós são a luz do mundo, vós são o sal da terra. Então você tem que fazer aquilo que o Senhor falou: vós são a minha testemunha. Para onde você estiver, você tem que falar, dando testemunho daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Que coisa boa, irmão. Ainda que o mundo fale que nós somos fanáticos, pode chamar, você é um fanático pelo sangue de Jesus. É isso que nós precisamos. Então ele diz assim, irmão: o jovem, ouvindo essa palavra, saiu triste, porque é dono de muitas propriedades. Aí está a riqueza, o perigo da riqueza. Jesus falou isso aí. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade eu digo que dificilmente um rico está no céu. Outra vez eu digo: é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Olha bem, como é difícil entrar pelo reino do céu. É mais fácil um camelo, mas Jesus não ia falar que passar um camelo pelo fundo de uma agulha de costurar, irmão. Segundo a gente vê a história, diz que o mundo de Jerusalém tem aquelas passagens que chama agulha. Ali só passa uma pessoa em pé, estiver saindo ou entrando. E como é que vai passar um camelo? Esse touro está lá na frente dele. É mais fácil um camelo passar ali, ó, onde passa um homem, do que o rico que está no reino do céu. A pessoa fala: mas então Jesus falou errado, porque não é possível passar no fundo do agulha. Não tem nem cabimento de nós pensar uma coisa dessa. Ainda que não seja desse jeito, nós não podemos pensar que vai passar no fundo do agulha. Mas então, irmão, o que nós temos que fazer é pedir a misericórdia de Deus, examinar nós mesmos. Nós, no comecinho do seu anime, que eu falei, Jesus falou assim: é errado não conhecer a Deus, é errado não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. É errado, irmão. Então luta, irmão, luta para você conhecer a Escritura e conhecer o poder de Deus e procurar viver a maneira correta. Você sabe disso, irmão? É claro que sabe, irmão. Por que nós não põe a luz numa tomada elétrica? Nós sabemos que dá choque. Sabe que nós sabemos só isso? Nós sabemos tudo que é certo, nós sabemos tudo que é errado, nós sabemos que pode fazer, nós sabemos que não pode fazer, irmão. E quem faz isso é o próprio Deus na sua vida. Então eu tenho que examinar e pedir a Deus, irmão, misericórdia, muita misericórdia, porque nós sabemos que é difícil. Não é verdade? Se nós disser que não é difícil, irmão, se nós dizer que não é difícil, não é verdade. Nós sabemos que é difícil e muito difícil. Por isso nós vamos vencer, irmão. Eu, quando trabalhava na construção, estava fazendo casa para o homem, eu falava para ele: se é difícil, então faz. Se é difícil, isso vai ficar muito bom. A palavra de Deus é difícil seguir? É, irmão. Mas vai em frente. Você vai vencer, irmão. Você vai vencer. O homem pode cair 1000 vezes e levantar 1001. Não é verdade? O homem levantar de Deus. Não desanime. Não desanime. Passa o que passar. Acontece o que acontecer, fica na palavra, irmão. Fica na palavra de Deus, vivendo a palavra. Sabe o que o profeta fala numa mensagem? Você pode lembrar? Se você está caminhando para Jerusalém e tem que pedir para comer, peça, irmão, e continua marchando para Jerusalém. Tá certo? Você está fazendo uma coisa certa. Escute aqui uma parte que eu vou ler aqui em Lucas, irmão. 13:22, começa assim: percorria a cidade e aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele disse: Senhor, são poucos que são salvos. Ele diz: porfiai, ou esforçai, porfiai e entrar pela porta estreita. Eu digo que muitos procuram e não poderão. Agora escuta o 25. Quando o pai de família levantar, encerrando a porta e começar a bater de fora, abre-nos a porta. E dizer: Senhor, abre-nos a porta. Ele vai responder: não sei de onde sois. Da onde sois? Olha o que ele vai falar. Então começou a dizer: temos comido e bebido na sua presença. E na sua presença. Ensinava na nossa rua. Olha o povo falando para Jesus: você ensinava nós ouvimos a tua palavra. Ensinava na nossa rua. E respondeu: digo-vos que não sei de onde sois, vós que praticais iniquidade.
vós que praticar iniquidade. Ali haverá, escuta aí, irmão, é o 28 do 13. Ali haverá choro e ranger de dente, quando ouvir Abraão, Jacó, Isaac e Jacó, os profetas no reino de Deus. Escuta, em voz do lado de fora. Irmão, se subir para o arrebatamento é difícil, irmão. É difícil, porque tem que ser santo. Na verdade, nós não vamos entrar no reino, irmão, da maneira que eu penso. Não tem nada a ver com roupa, não estou entrando nisso, não. Você tem é que está de acordo com a palavra, vivendo segundo a palavra de Deus, aos passos que ali haverá choro, irmão, ranger de dente. Não é verdade? Você vai ver ali Abraão, Jacó e esse povo, os profetas, irmão, e nós vamos ser lançados fora. Mas por quê, irmão? Você não está seguindo. Você vai falar a mesma coisa, Senhor, mas o Senhor ensinou a nossa rua, nós tomamos ceia na nossa rua, o Senhor ensinava a nós, apartai de mim, vós que praticai iniquidade. O que é iniquidade? Aquilo que você sabe fazer certo e não faz. Ali haverá choro, ranger de dente, arrependimento. Não adianta, irmão, a arca já fechou, já acabou, Jesus, a arca já foi. Agora, quando o Senhor arrebatar a igreja, irmão, agora que vai ser no abrir e fechar de olho, e vai ser arrebatado aqueles que estão na palavra de Deus, então o povo vai acordar depois. Porque quando o povo acordou na arca, irmão, foi depois que a arca fechou. Enquanto a arca estava aberta, irmão, estava aberta, o diabo segurou o povo de uma maneira que não ouviu Noé. Noé não está certo, não. Certo está nós aí, nós estamos certos. Nós temos tudo aqui para viver. Não, irmão, certo é a palavra de Deus. Certo era Noé. Todo mundo estava errado. Olha para você ver a coisa, irmão. Todo mundo estava errado. Quem estava certo ali era Noé. Ele estava vindicado, enviado, chamado por Deus. Quem está certo hoje é o William Marrocano, o profeta que Deus enviou, irmão, para acertar o povo na linha. Não vai mostrar nada diferente, irmão. Nada diferente. Ele vai te mostrar o que está escrito na Bíblia. Eu digo para os irmãos, já falei, eu tinha uns 7 anos na igreja, eu não sabia do batismo em nome de Jesus. Eu pedi o batismo de curioso. Falei, eu sou batizado nas águas, sou batizado no Espírito Santo, e mais esse batismo eu vou ver o que é isso. Mas, porque igualzinho aquele Isaías falou para Filipe, como é que eu vou saber se ninguém me ensina? Agora, o problema, irmão, é que eu tinha 7 anos, estava na igreja. Assim está hoje, assim está a mesma coisa, irmão, mesma coisa. O mundo está cheio de crente, cheio, por todo lado, é crente. Mas você conhece a palavra? Não. Você sabe ter escrito isso? Não. Por quê, irmão? Não tem tempo. A pessoa não tem tempo para o Senhor. Ele tem tempo para ele, tempo para o mundo. Irmão, a atração do mundo é forte, mas é muito forte. Se nós não estivermos vivendo dentro da arca, nós não enxergamos, se nós estivermos dentro da arca, nós enxergamos coisas dentro da arca. Mas se você sai da arca, que é a palavra, você enxerga o que o mundo oferece, que o mundo mostra. Então, irmão, que Deus possa abrir a nossa mente, abrir o nosso interesse, mas ser interessado. Você lembra que quando o pai tinha 2 filhos, aquele que era interessado, irmão, interessado, é diferente do outro. Ele levava na praça, fazia uma festa, punha a roupa branca no rapaz, ele podia assinar o cheque do pai dele, era interessado, o outro não. Então, se nós estamos interessados, irmão, nós temos que mostrar, dispor a Bíblia, não é verdade? Após que você fala que Paulo falou tudo que há em mim, bendize o santo nome do Senhor. Você tem que falar isso, Senhor, tudo que há em mim, bendize o santo nome do Senhor. Você tem que falar que Maria falou, cumpre-me segundo a tua vontade. Amém. Eu não sei o que vai acontecer, não sou casada, não tenho marido, mas é o que o Senhor está falando, eu creio. Amém. E nessa mensagem aqui, no Demoroxia, o profeta diz assim, que quando o anjo, o Elias pediu a comida lá, irmã, ela ficou pensando assim, o senhor está pedindo o resto que eu tenho, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, o que eu vou fazer? O profeta diz, ela não atravessou a rua para perguntar ali ao vizinho, o que eu devo fazer? O homem em casa, um homem estranho, assim, está me pedindo comida, bolo, e eu não tenho nada para dar para ele. Ela não
para o Senhor, e ele alimentou aquele homem. Ela falou assim: esse homem fala como tem certeza, aleluia. Amém. Então o profeta disse: abra sua mão, abra seu coração, abra sua vida, dispõe. Nós temos que dispor a vida, irmão, dispor. O profeta diz: chega uma hora que você tem que fazer uma decisão, tudo ou nada, você vai ou fica, e Deus aceita. Se você decidir, se eu falar assim: olha, eu sou crente até hoje, Deus fala muito bem, não é verdade? O quem vai perder, irmão? É eu ou ele? É eu que vou perder? É assim? O homem diz: quem quiser, Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se mesmo, toma a sua cruz e siga a mim. Então não tem que preocupar com nada. A tua preocupação deve ou deveria ser, irmão, preocupar com o arrebatamento, preocupar com a sua vida. Amém. 24 horas, irmão, por causa do diabo, irmão, por causa do diabo. Se você ler a mensagem Igreja Sua Condição, o parágrafo 7, o parágrafo 8, o profeta diz assim: alguém fala que o diabo é um pensamento, não existe isso, o diabo é real, irmão. Eu aceitei Jesus para me livrar dele, eu sem ele eu não vou, não é verdade? Então você tem que conhecer a tática do diabo, saber como é que ele chega para você poder livrar dele, não é verdade, irmão? Cada um de nós temos que fazer isso, irmão. Você de longe, você de perto, você é crente, você é velho, você é novo, nós temos que conhecer a maneira do diabo. Não pode comer gambá pro leve, irmão. Fala isso e aquilo, não. Você tem cabeça, você que vai procurar saber, irmão. Jesus já pôs mente boa na sua vida para você saber. É claro que todo foi destruído a glória de Deus, mas ele proveniu um meio para você voltar atrás, mas se a mesma pessoa daquele quando você veio. Se você vê o Gênesis 6, 1:26, ele faz sobre o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Você é a imagem de Deus, irmão. Você quer mais o quê? Não queremos mais nada. Eu sou a imagem de Deus, para que você andar como imagem de Deus, andar como filho de Deus. Se você ver 5 e 7 de Éfeso, Paulo falou assim: antes nós era assim, isso, pecava, fazia pecado, sou pecado, agora sou filho da luz. Amém. Eu tenho que andar como filho da luz. Amém. Se eu sou crente, irmão, como é que eu vou andar como crente? Não é verdade? Tudo passado. Uma vez o pastor Rubem estava pregando, o homem falou assim: você fez isso. Foi bom que você falou que eu fiz. Eu fiz, de pouco conheci Jesus, você viu se eu fiz mais? Não, então acabou o problema. Amém. Deus veio para isso, irmão, para cancelar nossos erros, o nosso pecado, e nós somos uma pessoa mais do que feliz quando nós podemos ver que o nosso pecado foi jogado no mar do esquecimento. Amém. Através do sangue de Jesus Cristo. Não pecamos. Sabe o que o profeta fala? Você pode falar: não, eu não pequei. O que eu fiz era o mal saiu. Sou nova criatura. Amém. Você é outra pessoa. Agora andamos na novidade de vida, nunca proclamando derrota, mas vitória, irmão. Nós temos que aprender a falar em vitória, irmão. Eu estava pensando, eu falei com alguém sobre esse vírus que está aí por aí. Todo mundo, crente e não crente, só fala no vírus. Você está vendo o vírus que está acontecendo? Morreu fulano, você abre qualquer rádio aí, qualquer celular, qualquer televisão, não fala, só fala dele. Se o povo falasse de Jesus, igual fala desse vírus, nesse pouco tempo agora, irmão, o mundo era outro mundo. Tudo que o diabo quer isso. Agora, irmão, a hora que saiu a vacina, os irmãos que é mais sabido vai saber disso, irmão Zé, Tiago, quando chegar a vacina para curar esse vírus, para acabar com ele, irmão, aí que o pecado vai drogar mais. Porque a Bíblia diz, o profeta diz, quando a ciência cresce, o diabo acompanha, o pecado acompanha. Eles tiram o olho daquilo ali, vê como é que aquele homem que é cientista, o que ele fez? Olha que vacina, acabou o problema. Acabou o problema, irmão. Mas o problema é atrás de outro. O Apocalipse diz assim, irmão, que duas coisas estrondosas está para acontecer. O São Lucas falou que tem coisa pior do que o câncer. Eu não vou falar o versículo agora, não estou lembrado, mas todo mundo sabe, não é verdade? Coisa pior do que o câncer. Eu vi o homem falando que vai vir uma doença que você está andando na rua, profeta que fala, irmão, você vai cair um braço, você vai cair um olho, não é verdade? Vivo, irmão, vivo.
Você não, aquele que não crê na palavra. Se você está dentro da arca não tem vírus, irmão. Dentro da arca não tem problema. Dentro da arca tem paz. Dentro da arca tem alegria, tem saúde, tem satisfação, tem crença. Dentro da arca, a arca fechada, a arca betumada por dentro e por fora. Não entra vírus. Você é a arca, irmão. Deus não está na sua vida. Você está selado. Por que você vai preocupar, irmão? Nós temos medo desse vírus, eu tenho que usar duas máscaras, não é uma? Não. Você tem que usar para cumprir a palavra. Essa máscara não cerca nada, que cerca é o sangue de Jesus Cristo. Você está medo do que, irmão? Não existe esse negócio, não. Medo é parte de confiança. Deus falou para Adão, você está, Adão? Você fez o que eu falei para não fazer? Eu disse sua palavra. No jardim eu tive medo, me escondi. Olha, irmão, acabou toda a confiança de Adão. A confiança que Adão tinha era Deus nele. Agora ele pecou, ele viu que pecou. Talvez você nem vê que pecou, irmão. É verdade? Com medo de uma coisa, medo de outros. Tem que usar tudo por causa do vírus. Usa a palavra de Deus, irmão. Usa a palavra de Deus. Obedece a lei, mas crendo na palavra. Estou pondo isso aqui, não é... Ó, Satanás, estou pondo essa máscara aqui, não é por causa do vírus, é por causa da lei. Não é verdade? O crente obedece a lei também, irmão. Você não pode desobedecer a lei do Senhor. E Deus abençoa você, irmão. Deus abençoa todos. Coisa boa, irmão, você saber, eu estou com total segurança, eu estou dentro da arca. Amém. Eu vou ter medo do quê? Só porque nós temos medo, irmão, porque você não está de acordo com a palavra. Agora a coisinha está te acusando. Muito bom. Dê graças a Deus que Deus te acusa. Tua alma, você está errado, não é assim. Seu caminho não é esse. Você sabe fazer certo. Acusação da alma. O pastor abre uma mensagem dizendo assim, irmão, que a alma vai nos ajudando. Você está errado, vai na igreja, faz isso, faz aquilo, você não faz, depois a alma fica contra nós. Não é verdade? Nessa mensagem aí, irmão, é libertação total, não desespero. No 46, o profeta diz que em 46 dessa mensagem, irmão, quando a pessoa está morrendo, ela lembra de ter muita coisa para acertar. E foi agora. Estou ruim aqui, a alma acusando. E aí? E agora? Olha o que você fez, eu te falei, vai na igreja, eu te falei aceita Jesus. E agora ele fica lá debatendo, quer falar alguma coisa. O profeta diz assim, coisa que manteve por muito tempo, não teve a oportunidade de acertar. Agora ele quer acertar. Ele quer acertar para ficar em paz. Ele não consegue acertar e começa a debater, o médico vem e diz assim, eu aplico a injeção dele, um sossega-leal e pronto, irmão. A pessoa fica lá, nem morto nem vivo, acabou o assunto, acabou toda a oportunidade. Tudo que o diabo quer é que você não se arrepende, irmão. Tudo que o diabo quer é que nós não se arrependemos. Mas nós sabemos que temos que se arrepender. Irmão, arrepender, 24 horas arrependendo. Profeta, nós pecamos no pensamento, nós pecamos no olhar, nós pecamos em andar, mas nós temos o sangue de Jesus que faz ser perdoado, porque nós cremos no perdão, nós aceitamos Ele como nosso Salvador, tá certo? Amém. Senhor Deus abençoe você, irmão. O que faltou, os irmãos inteiros aí no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Deus abençoe o pastor Vicente, nosso pastor. Quando Deus dá uma palavra para o pastor, a gente tem que simplesmente abaixar a cabeça e dizer obrigado, Senhor, nos ajuda, porque nós precisamos, né? Deus abençoe cada irmão aí que está do outro lado. Nós vamos aqui notificar a audiência de alguns que acompanharam conosco aqui. Não sei se nós vamos conseguir dar conta de falar de todas as pessoas, graças a Deus, né? Não pela quantidade, mas pelas pessoas que estão acompanhando. Muita gente conseguiu acompanhar o culto de hoje com o pastor Vicente aqui. E um privilégio ele está podendo falar aqui direto da minha casa, graças a Deus, né? Aí, começando aqui as notificações de hoje, começa aqui já com a irmã Maria Leal, lá de Três Rios, no Rio de Janeiro. Deus te abençoe, irmã, em nome de Jesus Cristo. A irmã Naná em sua casa, a clínica CTR12,
toda a clínica ali. Só a clínica ali, acredito que tem 50 e poucas pessoas acompanhando o culto. Deus abençoe e ajude cada um de vocês aí, né? Ali em Varginha, o diácono da igreja, né? O irmão Doni, a Marilda e o Lucas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. A irmã Márcia Colombo, em Curitiba, no Paraná. Aqui, né, na minha casa, minha esposa, minhas filhas, os meus pais, irmão Joel, irmã Maria José, a minha avó, né, a primeira dama aqui do pastor Vicente, a irmã Cezinha. Deus abençoe. Ali em Congonhal, o irmão Sérgio Moraes e família, junto com a irmã Aline, Pedro Miguel, Ana Laura. Não sei se o genro do Sérgio está lá. Deus abençoe todos, em nome de Jesus Cristo. A irmã Naná e família em Varginha, o irmão Evandro, os meninos. Ali em Varginha também, o pastor Donizete, junto com a sua família, né? Acredito que esteja ali Tamires, irmã Luci, Júnior, Bruna, irmão Cacá, todos vocês, né? A irmã Adriana, graças a Deus, está acompanhando também ali em Varginha. E a irmã Adriana já pede oração aqui pela sua mamãe e irmão, tá bom, pastor? Depois o senhor ora por eles. O irmão Marcelo Oliveira, estava achando estranho aqui, irmão Marcelo, achar a sua comunicação estava longe. Falou: cadê o irmão Marcelo? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, ali no Rio de Janeiro. A irmã Célia Reis, em Três Corações. A irmã Aparecida e a irmã Bárbara, em Paraupebas, também sempre conosco. O irmão Toquinho, Claudemir, em Três Corações. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus Cristo. A irmã Odete de Moraes, em Júlio de Castilho. Irmão Lídio Roberto, em Teresina, no Piauí. Deus te abençoe, irmão Lídio, em nome de Jesus Cristo. O irmão Roberto Pires, em Poste de Caldas. Deus te abençoe, irmão Roberto. O irmão Jesus Moraes, acompanhando conosco aqui. A irmã Netinha, lá em Mogi Guaçu. Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. A minha tia Débora, a irmã Débora e família, em Uberlândia, também está acompanhando. A irmã Ruth, sobrinha aqui do pastor Vicente, também está acompanhando ali. E aqui já vem o pedido pela irmã Vandinha, que se encontra hospitalizada, pastor. O irmão José Nilton, em Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul. O irmão Ismael e família, filho aqui do pastor Vicente. O irmão Regis, a irmã Regis, o irmão Moraes, lá naquele lugar maravilhoso em Congonhal, que deve estar frio aí, né? Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. O irmão Jamiro Aparecido Santos, em Castanhal, no Pará, acredito que é Pará, né? O irmão Antônio Evaristo, em Extrema. A irmã Tatinha Moraes, em Registro, em São Paulo. O irmão Carlos e família em Congonhal. Aquela família é grande, né, irmão Carlos? Deus te abençoe. Todos vocês que estão acompanhando. Tem algumas pessoas aí, se a gente esqueceu, vocês nos perdoam, mas o importante é que a palavra chegue até você, né? Deus abençoe cada um em nome de Senhor Jesus Cristo. O irmão Marcelo diz: Deus te abençoe, pastor Vicente, com as bênçãos do céu, sua família e seu ministério, pastor. A irmã Cezinha está falando aqui que tem mais alguém, a irmã Juliana acompanhando também. Como eu disse, não dá para falar todos, mas aqueles que acompanharam, a questão é que vocês assistiram, vocês ouviram. Isso é o que importa, amém? O pastor Vicente vai retomar aqui, vai orar pelos pedidos de oração e depois nós vamos passar para o pastor Donizete lá em Varginha e ele vai encerrar com certeza e colocando um hino abençoado, como nós já estamos, né, habituados. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Vicente, pode orar aí. Senhor Deus, abençoa todos, abençoa a Vandinha que está internada no UTI. Que o Senhor Deus abençoe e tira ela desse mal, desse problema, no nome de Jesus. Pessoal, a Uti, com os seus 3 filhos, no nome de Jesus, a minha família que está em Uberlândia, que a graça de Deus toma conta. Os irmãos de Congonhal, receba a graça, os irmãos de Três Corações, o irmão Toquinho, e sua família e todos,
Os irmãos de lá de Varginha, receba graça, irmão Zé e família, que Deus o abençoe. Aquilo que faltou no assunto, Deus o abençoe, completa, abençoe minha família, a família de Tiago, Joel que está aqui com a sua esposa, que Deus abençoa. Em nome de Jesus Cristo, todo o poder está na mão de Deus. Amém. Graças a Deus. É isso, irmãos. Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou passar para o pastor Donizete aí em Varginha. Pastor, agora é com o senhor aí, pode encerrar. Deus abençoe cada um de vocês que acompanhou por aqui. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias. Muito bom, bom demais. Não é assim que o mineiro fala? Bom demais. Não sei se é o mineiro, né? Mas muito gostoso. Deus abençoe. Tanto de gente, hein? Tanto de gente. Gente de todas as partes. Incluindo a CTR12, né? Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Daqui a pouquinho nós vamos ver mais uma vez a carinha dessa selfie da CTR12. Deus os abençoe e continue abençoando nosso precioso pastor Vicente, sua família, irmã Cizinha, toda a sua casa e todo o ministério dele, do qual nós orgulhosamente fazemos parte, com alegria, né? Deus abençoe o irmão Tiago, né? Lá em Carmo de Minas, de onde nós capturamos essa imagem, vídeo e áudio e reproduzimos para vocês. Aliás, amanhã, se Deus nos permitir, amanhecermos com vida, com saúde, com condições, amanhã o irmão Tiago vai estar aí na telinha. O irmão Tiago vai estar aí na telinha a partir das 19h30. Vamos fazer a mesma coisa, capturá-lo de lá, o áudio e o vídeo para cá e retransmitir para os irmãos. Hoje pensamos que teríamos um problema no Facebook, tivemos só no comecinho, mas logo a coisa se estabilizou com a graça de Deus. Portanto, a transmissão se deu pelo Facebook, pelo YouTube e pela Rádio Princípios, né? Aqui, já chegou, mas cadê o irmão Olavo? Irmão Olavo, esqueci de mandar, irmã Naná esqueceu de mandar. Mas é bastante coisa para fazermos ao mesmo tempo, tá bom, irmão Olavo? Pode ser que tenha alguém aí, como diz o irmão Tiago, que participou e não declinamos aqui o nome, né? Porque somos poucos para fazer muita coisa, né? E a distância, né? Graças a Deus pela internet, graças a Deus pelo Facebook. Que coisa, hein? Parece que está difícil de ouvir falar isso por aí, hein? Graças a Deus pelo Facebook, pelo YouTube. Mas é o equilíbrio da mensagem. Um caminho provido por Deus, parágrafo 162, diz o profeta. A mensagem, a palavra de Deus não está nem na esquerda fanática, nem na direita legalista. Não pode isso, não pode aquilo, etc. A palavra de Deus está no centro, diz o profeta. Por isso podemos, é claro, dar graças a Deus pelo Facebook, pelo YouTube, pela internet, a Rádio Princípios e todos que de alguma forma, direto ou indiretamente, estão participando dessa jornada, né? Dessa quarentena que tem sido uma bênção de todos os modos para aqueles que têm querido, têm desejado, têm podido estar aqui participando, né? A família, uma verdadeira família de Deus, né? Que tem aumentado, aparece um aqui, outro acolá, né? E assim por diante. Alguns dos nossos irmãos preciosos que acompanham o pastor Isaac de manhã, quando eu posso eu também acompanho, tem estado conosco aqui, e o nosso povo daqui acompanha ele lá também, e, enfim, barreiras, cercas e coisas do tipo vão caindo a pouco e pouco, e a união invisível da noiva de Cristo vai acontecendo, né? Eu quero pôr aqui, pedir permissão para os irmãos mais uma vez, eu quero pôr aqui a CTR12, CTR12. Deus abençoe vocês de forma especial. Aí está um grupo aí, bastante gente, não sei quantos, né? Várias pessoas. Deus abençoe o irmão Henrique, Deus abençoe a irmã Andréia, Deus abençoe o André que está ajudando, acho que não está lá. Parece que tem mais alguém ajudando, a Diel, eu não tenho certeza. Mas que vocês estejam aí voluntariamente, eu tenho dito isso, viu? Não há recuperação, não há forma de transformar, se não observarmos duas coisas. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Está escrito isso. João, Evangelho de João. Se Jesus não libertar,
as nossas libertações, assim, elas duram um mês, um ano, 10 anos, mas aí vem as recaídas e os problemas. Então é preciso conectar, não com religião, não, religião o mundo está cheio, o mundo nunca teve religião do tanto que tem hoje. No entanto, o mundo nunca esteve tão ruim, tão mal como está hoje. Isso mostra que religião não é símbolo, religião não é sinônimo de Deus. Tem uma coisa errada com o sistema religioso no planeta, porque quanto mais religião por aí, quanto mais igreja fundada, mais o mundo está pior. Mas nesse contexto, no meio de tudo isso, o verdadeiro e antiquado evangelho de 2000 anos atrás está aqui feito um sanduíche, né? Sendo pregado, Santa Ceia com pão asmo, lava-pés e todas aquelas doutrinas originais que eram pregadas na Bíblia lá atrás, que foram abandonadas pelas igrejas. Eu pus vocês aí, CTR12, justamente porque nós estamos, vamos repetir isso, estamos meio que negociando, combinando aí com o irmão Henrique, a irmã Andréia e os técnicos aí, para que a gente possa pensar em fazer uma transmissão específica para vocês. Claro que não vai ser só vocês que vão assistir, mas especificamente uma coisa que a gente não fique muito compromissado, até mesmo com o tempo, porque além de fazer uma palestra, de orientar, de ajudá-los, nós estamos pensando em responder perguntas aqui pelo WhatsApp. A irmã Andréia montou a equipe aí, irmão Henrique, irmão André, irmã Diel e outros mais, né? E passem perguntas, seja no ponto de vista espiritual, ou às vezes algum outro tipo de pergunta que possa ser útil para vocês. O que nós queremos, enquanto não estamos podendo estar aí fisicamente, nós é ajudá-los através dessa forma. Vejam, orem, conversem aí com a irmã Andréia, com o irmão Henrique, a irmã Andréia com vocês, o pastor Vicente está ouvindo, o irmão Tiago está ouvindo, e de repente a gente faz assim, pelo menos o quê? Uma vez por 15 dias, ou uma vez por mês, não sei, podíamos fazer uma transmissão especificamente para tentar atendê-los, ajudá-los, uma pregação mais evangelística, uma coisa mais voltada para as necessidades mais específicas para esta fase da vida, né? Pensem nisso, se vocês quiserem, mas precisa ser voluntário, tem que ser alguém que queira, alguém que deseje, que aspire a algo mais do que uma clínica. De clínica o mundo está cheio. Oh, sim, está cheio. Hospitais mais chiques, mais caros, menos caros, mas o mundo não está cheio da libertação dada pelo Filho de Deus. E o Evangelho diz isso: se o Filho de Deus, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Se não passar a libertação por essa circunstância da palavra de Deus, não de uma religião, então é uma questão de tempo. Entra, sai, altos e baixos, entra, sai, cai, levanta, e aí vai. Deus abençoe vocês, cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, como diz o irmão Tiago, vamos ouvir mais um hino aqui, e eu os convido mais uma vez para estarem conosco amanhã, às 19h30. Logo, aliás, nós vamos acionar a câmera que nós temos, o sistema aí na CTR12, vocês vão poder interagir, nos cumprimentar, abanar as mãos, não é? Vai ser uma coisa melhor, mais viva do que a foto, né? E vai ser melhor. Vamos ver o que Deus tem. Deus tem que estar no quadro, tá bom? Deus os abençoe, um abraço afetuoso, carinhoso, no nome de Jesus, em cada um de vocês que estão aí do outro lado, cada um dos que participaram. Eu vi irmã Naná, irmã Tatinha apareceu aí, irmã Tatinha Moraes, Registro São Paulo, que coisa, hein? Ela entrou hoje aí pro grupo da rádio. Irmão Jamílio lá em Castanhal, Pará, e outros aí que apareceram aí pela primeira vez, né? Deus nos abençoe, estamos sempre aqui, e a Rádio Princípios aí está, ó, olha aí, olha, a Rádio Princípios está aí por essa página, princípios.varginha.br. Vocês tem um aplicativo, vocês podem entrar no Google Store, no Play Store, lá é um aplicativo da Rádio Princípios, ela transmite hinos antigos, e nós vamos ouvir aqui daqui a pouco, Zé Lima, não sei se ele estava aí ou apareceu agora, né? Mas vocês podem ouvir hinos edificantes, esses hinos mais antigos, esses quartetos, esses duetos, essas orquestras maravilhosas, esses hinos mais suaves, mais gostosos, né? Que pacificam as nossas almas, que nos trazem alegria, que nos permite dormir em paz. O aplicativo da Rádio Princípios é assim, você programa ele lá,
para ele desligar 20 minutos depois, meia hora, uma hora, ele está rodando a rádio, você dorme e ele desliga. É uma coisa muito boa. Lá tem salmos, você vai ouvir provérbios, você vai ouvir todos os dias, de segunda a domingo, meia hora, 20 minutinhos de ensinamentos. Um dia, pastor Joaquim Gonçalves, outro dia, pastor Luiz Mendes. Dia sim, dia não, vai alternando. Todos os dias. Sabe qual horário? Marquem aí. Às 8 da manhã, quem não pode ouvir às 8, vai poder ouvir a rádio meio-dia. Vai repetir o programa das 8 ao meio-dia. Ah, mas eu não pude ver no meio-dia, tive que viajar, não sei o quê. Então vai repetir mais uma vez às 10 horas. 8 da manhã, meio-dia, 10 da noite, a Rádio Princípios passa essa programação de ensinamentos. Um dia, pastor Joaquim Gonçalves, outro dia, pastor Luiz Mendes. São pequenos áudios, 15 minutos, 20 minutos, mas muito instrutivos, muito bons, muito bons. E ao vivo nós estamos aqui, todas as terças às 19h30, aos sábados às 19h30 e também aos domingos às 19h30. O culto de domingo normalmente é feito de Congonhal, mas nessa quarentena estamos fazendo por aqui até que Deus nos permita retomar a normalidade das nossas atividades nos nossos tempos. Se a experiência, se as informações que temos tido e lido realmente forem como estamos pensando, nós ainda vamos enfrentar aqui, eu creio que mais o mês de julho, quem sabe o mês de agosto, por aí. Não há uma notícia que possa ser diferente, até porque convém que se diga que essa virose está recrudescendo, ela está se ampliando bastante em Minas Gerais, especialmente no interior de Minas, né? Então não vamos descuidar, nós temos que nos cuidar. A Bíblia fala, sejam prudentes, simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Usar as máscaras, lavar as mãos, tomar todas as medidas necessárias, observar o que contém as regras legais sobre isso. Eu sugiro, anotem aí, leiam Paulo aos Romanos capítulo 13, Paulo disse, obedecei às vossas autoridades, especialmente naquilo em que elas não nos proíbem de crer, de orar, de pregar na internet, mas observai os decretos, as portarias, porque aquele que resiste à autoridade, diz Paulo, ele vai atrair contra si condenação. Tem pessoas por aí que não estão respeitando, mesmo ministros não estão levando a sério Paulo aos Romanos, capítulo 13. Profeta de Deus, mensagem, em várias mensagens ele fala, mas na ordem da igreja ele fala também, temos que observar as leis, as regras, contanto que não sejam regras que nos proíbam de cultuar, de louvar. Jesus disse isso, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mas as leis de César precisam ser observadas, na medida exata, eu repito, em que elas não nos proíbem, nós não estamos proibidos, olha nós aqui, reunidos em torno da palavra, cantando, pregando, ouvindo, assim por diante. Então não percam o fio da meada, sejam cautelosos, não temos medo, como diz o pastor Vicente, temos respeito, contudo, pelas leis, pelas regras do nosso país, porque somos gratos a Deus por Ele nos permitir vivermos com liberdade religiosa. Então vamos observar. Deus os abençoe. Vamos ouvir agora um hino que eu gosto demais da conta. Muito bom. Como pode? Esse rapaz Jorge Araújo, como pode? Irmão Júnior, irmão Zeca, irmã Tamires, irmã Luci, preste atenção, esse hino aí é muito próprio para vocês prepararem para cantarem, fazer um arquivo aí para vocês mesmos cantarem. Muito lindo, além do sol, oh meu Deus, além da lua, além de tudo. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Até amanhã às 19h30. Fiquem então com Jorge Araújo, como pode, em nome de Jesus. Um hino muito gostoso, alegre, um hino gostoso, muito gostoso de ser ouvido.